Vamos mostrar aqui para vocês umas fórmulas de geometria espacial, tá? Das figuras, do cilindro, da esfera, da pirâmide, do cone, tá certo? Então vamos lá, vamos começar pelo cilindro, tá? Não, a gente não vai fazer exercício nesse vídeo aqui não, só vou mostrar para vocês como é que funciona as fórmulas, né? Nós temos um cilindro, né? Um cilindro é a base circular, né? Tá? O cilindro a gente tem que ter cuidado nos exercícios, porque se eles falarem assim, um cilindro equilátero, tal, de raio tanto, isso quer dizer que um cilindro equilátero, ele tem a altura igual ao diâmetro, tá? Então é como se fosse um quadrado aqui dentro, ó. Diâmetro é 2 vezes o raio, né? Aqui é a altura. Quando a altura for igual ao diâmetro, a gente fala que o cilindro é equilátero, tá certo? Então, de repente, no exercício eles só dão um raio só. Um cilindro equilátero de raio 5. Quanto é que vale a altura? Se o raio é 5, o diâmetro é 10. Então a altura vai ser 10, tá bom? Tem que prestar essa atenção só. Como é que você calcula aqui, no caso, a área da base aqui do cilindro? É πr2, é uma circunferência, né? A área da base é πr2, tá certo? É o básico aqui, πr2. A área lateral. A área lateral, se eu pegar esse prisma aqui e cortar ele lateralmente aqui e abrir, ele vai me formar um retângulo, não é isso? Ele vai me formar um retângulo. De que maneira esse retângulo? Deixa eu diminuir um pouco essa imagem aqui. Aí. Esse retângulo ele vai ter um comprimento aqui, que é o comprimento da circunferência de 2πr, e a altura do retângulo vai ser h. Então a área lateral do cilindro é 2πr vezes h, tá certo? E o volume dele? O volume dele é o que? A área da base vezes a altura. A área da base é o que? Eu tenho aqui a área da base, πr2 vezes h. O cilindro é só isso, tá? Não tem nada mais. Agora, eles costumam inventar aí alguma coisa, né? E você tem que prestar atenção, tá bom? Vamos passar para o cone. O cone também é bem simples, né? O cone, nós temos a área, volume e a geratriz. O cone, ele tem esse lado aqui, que ele é igual para em torno dele todinho, né? Do cone, a geratriz, tá? Então, como é que você define a geratriz? A geratriz é como se fosse um triângulo retângulo aqui, ó. H, R e G. Então, G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. É fácil aqui de localizar a geratriz. A área da base é πr2, do mesmo jeito, né? Igual o cilindro, πr2. Ok? O volume, vamos ver aqui, a área da base, a área lateral, πrg. πrg. Tá? Não entra nem a altura aqui na área lateral, né? Só depende de G, tá? Então, G, R e o valor de π. πrg te dá a área lateral. Ok? E o volume? Toda figura espacial, tá? Figura geométrica aqui, que termina com um biquinho assim, tipo cone, tipo a pirâmide, o volume é sempre 1/3, tá? 1/3 da área da base pela altura, vezes a altura. Então, 1/3 de πr2 vezes h. A pirâmide. Nós vamos considerar aqui uma pirâmide de base quadrada, tá? A pirâmide pode ter vários tipos de base, né? É retangular, quadrada, pode ser um triângulo, tá? Tá certo? Triangular, aí pô, um pentágono, depende lá do problema, tá? Nós vamos analisar só o quadrado aqui, quando a base é um quadrado. Vamos ver os elementos da pirâmide. Nós temos a aresta da pirâmide, tá aqui, olha a aresta, tá vendo? Essa lateral aqui, essas 4 arestas. Nós temos a aresta da base, a base tem mais 4 arestas, né? Que é um quadrado, no caso aí, né? Apótema, qual é o apótema? Apótema é o segmento que liga o ponto, o vértice da pirâmide até o meio de um lado da base, ó. Esse aqui é o apótema, certo? A altura da pirâmide, né? Essa é uma pirâmide regular, tá? Ela é perpendicular à altura, tá bom? Existem pirâmides aí que a altura é inclinada.
entendeu? Com a base. E nós temos aqui também o que? Nós temos a diagonal da base, aqui a diagonal da base é a diagonal do quadrado, né? Diagonal do quadrado só. E tem o apótema da base também. O que é a apótema da base? É o segmento que liga o centro do quadrado, o encontro das duas diagonais, com o meio do lado da base. É o apótema da base aqui, tá bom? No caso do quadrado, o apótema vale a metade da base, né? Porque esse lado aqui e esse lado são iguais. Então, ó, se você projetar o M do lado de cá, vai dar no meio da base certinho, tá bom? Então, qual seria a área da base da pirâmide? A área da base é B ao quadrado, é B vezes B, tá aqui, ó, B ao quadrado, né? Cada base vai ter uma área diferente, né? Dependendo da figura geométrica que está formando a base, você vai ter uma maneira diferente de calcular. Você vê que a gente está usando muito triângulos, a geometria plana aqui, né? Área lateral, o que é a área lateral? Qual é a área desse triângulo aqui, dessa fase aqui, né? Base vezes altura, sobre 2, ó. B vezes P dividido por 2. Eu tenho a área dessa face aqui. Essa face aqui, tem quantas dela? Tem 4. Então, a área lateral vai ser 4 vezes B vezes P dividido por 2. Eu deixei 4 aqui, deixei o 2. Você pode simplificar aqui, né? Dá 2BP, a área lateral. Eu deixei 4 aqui para você saber que são 4 faces e a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tá bom? O volume aqui é 1/3 da área da base pela altura. Olha lá, 1/3 o volume. Por quê? Porque termina um vérticezinho aqui, uma ponta, né? Então é 1/3 da área da base vezes a altura. B ao quadrado vezes H. Aí tem umas formulazinhas que você pode utilizar na hora do exercício aqui, mas que vem tudo lá da geometria plana, né? Essa diagonal ao quadrado aqui, diagonal e lado da base, qual é a diagonal? Olha aqui, ó, diagonal B aqui e lá também é B, tá certo? Então, diagonal ao quadrado é um triângulo retângulo, é igual a B ao quadrado mais B ao quadrado, ok? Então, a diagonal com a B ao quadrado mais B ao quadrado dá 2B ao quadrado, extraindo a raiz dá B raiz de 2. Então, a diagonal do quadrado é B raiz de 2. A relação entre P, M e H. P, M e H, olha só. É um triângulo retângulo também, ó. Ó o P onde é que está, o apótema da pirâmide. Esse daqui é a metade, o M é o apótema da base, tá certo? E aqui é H. É um triângulo retângulo formando 90 graus aqui, olha. Então P ao quadrado é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado, tá certo? E a outra que você pode fazer também é, então A ao quadrado vai ser D sobre 2, que é metade da diagonal ao quadrado, mais H ao quadrado aqui, ó. Tá vendo? Então esses elementos todos você tem que enxergar na hora de fazer o exercício. Você enxergando tudo, geometria plana isso aqui, viu? Ó, você enxergando isso aqui, você resolve qualquer exercício de geometria espacial. A esfera só tem duas fórmulas para a gente aprender. É a fórmula da área externa, né? A área externa da esfera, que vale 4πr2, e o volume da esfera, que vale 4/3 de πr3. Tá certo? Então a esfera é só isso mesmo, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça não, hein? Dá um like lá pra gente e inscreva-se, tá bom?